Muito bem, como é que foi a leitura de Isaías? Que livro precioso, né? Que riqueza nós temos ali. Agora vamos para Jeremias. Jeremias é outro daqueles livros grandes e tem bastante coisa interessante, mas como está um pouco fora da ordem cronológica, às vezes fica difícil da gente entender. Até difícil de fazer as divisões desse livro. Mas vamos lá, tem muita coisa interessante para a gente aprender aqui. Eu vou chamar Jeremias de o profeta sensível, mas eu não vou fazer isso como uma crítica ou como uma colocação assim jocosa. Não, eu vou fazer essa colocação pensando nele como alguém que tinha uma sensibilidade tão grande que ele sentia a dor que Deus sentia para o seu povo. Sim, ele tinha lá os seus traumas emocionais, tinha os seus problemas de se sentir inadequado e tinha tudo isso, mas eu creio que ele era alguém. Eu li há muitos anos atrás um livro sobre o profeta Jeremias, eu gostei muito da frase que o autor usou. Ele chamou Jeremias de o nervo exposto de Deus. Você sabe que a gente sente dor por causa dos nossos nervos, né? Os nossos nervos é que levam para o cérebro a informação de dor, né? Falando assim de uma forma leiga, né? Sem explicar isso de uma forma médica mais técnica. Mas é como se Deus tivesse aqui embaixo o seu nervo exposto, Jeremias, e é por isso que ele é um sujeito sensível, como nós o chamaremos assim. Nós vamos encontrá-lo chorando, lamentando. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias, né? Bom, qual é o pano de fundo histórico? Em que época que ele vive? Ele começa a profetizar na época do rei Josias. E logo depois da morte do rei Josias, as coisas no reino de Israel vão se degringolando até as invasões finais e a tomada de Jerusalém da parte da Babilônia, Nabucodonosor. O reino do norte já foi levado cativo pela Síria e agora o reino do sul está nos estertores, no final dele. E ele está vivendo aí por aparelhos, né? Josias ainda faz uma renovação da aliança, tem um reavivamento no tempo dele. Provavelmente Jeremias participou disso, não sabemos se ativamente profetizando, ele não aparece lá na narrativa, mas pelo menos ele já está profetizando na época em que tudo aquilo acontece. Bom, ele profetiza também no Reino do Sul, até porque o Reino do Norte já não existe mais, e ele também, segundo os especialistas no hebraico, é um sujeito muito rebuscado na sua comunicação. Ele também escreve em poesia e prosa, ele usa muitas figuras, muito audiovisual nas suas pregações, é bem interessante, e ele é um sujeito bem criativo na hora de expor a sua mensagem. Era uma época difícil, porque a maior parte da mensagem de Jeremias tem a ver com lutar, convencer os reis, os líderes a se entregar para a Babilônia, porque se eles não fizessem isso, eles seriam destruídos. Se eles ouvissem o que Jeremias estava falando e se entregassem, porque Deus tinha mandado eles se entregarem, porque era castigo que Deus estava mandando contra eles, se eles não resistissem, se eles se entregassem, eles teriam uma sobrevida. Como eles não fizeram isso, eles foram completamente destruídos e foi uma carnificina. Depois nós vamos ver o livro de Lamentações, ele descrevendo cenas terríveis por causa da invasão final de Nabucodonosor contra Jerusalém. Bom, ele viveu bastante tempo também. A extensão literária, não o número de capítulos, é maior até do que os Salmos, é o maior livro do Velho Testamento, na verdade de toda a Bíblia, e ele é bem interessante também. Como ele não segue uma ordem cronológica, não sabemos exatamente por quê, pode ser por causa daquele episódio que ele narra, inclusive no livro, né, que teve um rei que mandou queimar o que Baruque, o seu escrivão, tinha feito, o seu escriba tinha feito. Então pode ser que eles tiveram que escrever de novo, depois foram só juntando e daí ficou as coisas meio fora de ordem. Então vai ser um pouco difícil de fazer uma divisão igual a gente fez nos outros. Mas nós vamos propor aqui, eu quero te mostrar, é muita informação, você não precisa se preocupar em gravar tudo isso, é só para você entender que a sequência cronológica do livro é bem bagunçada e vai mais ou menos assim. Olha aí, você tem aí os capítulos à sua esquerda, aí, capítulos 1 a 12, ainda no tempo de Josias, profecias no tempo de Josias. E aí tem mais ou menos a época, 627 a.C. Depois, capítulo 22, 10 a 12, já está no tempo de Jeoacás, que é chamado de Salum, e são todos descendentes de Josias, irmãos, né, ou filhos de Josias, que estavam ali se revezando no trono, enquanto o finalzinho estava chegando, até que eles são deportados também. E alguns são até mortos. Então, essa é a sequência, tá vendo? Ó, capítulo 1 a 12 começa assim na ordem cronológica, mas depois
O que viria a seguir está no capítulo 22, depois volta para o 13 ao 20, depois vai para o 22, depois vai para o 25. Percebe? É diferente. A ordem não é, a sequência dos acontecimentos não é exatamente aquilo que está lá. Como é que a gente sabe disso? Porque nesses capítulos há informações e há profecias contra o rei tal. Então, se é o rei Eliaquim, é nesse período que está marcado aqui, não pode ser antes. Né? Então é por isso que a gente sabe. E vai assim até o final do livro. Inclusive aí tem Lamentações, que nós vamos ver no próximo vídeo, que também faz parte aí dos escritos de Jeremias. Agora, o profeta Jeremias tem uma coisa interessante, diferente dos outros. É o que mais tem ou fornece informações pessoais. Jeremias é uma pessoa muito curiosa e muito interessante de ser estudada. Eu tenho, inclusive, proposto uma série para fazer sobre os dramas pessoais de Jeremias. Eles todos estão relatados lá. Não todos, mas boa parte deles. Por exemplo, algumas coisas que o livro vai contar. Ele foi proibido de casar, porque ia estar chegando o tempo do exílio, e Deus falou para ele não se casar, porque era um momento ruim para isso, e isso também serviria de sinal contra o povo. Por exemplo, nós ficamos sabendo que ele era de linhagem sacerdotal, ele morava em Anatote. Anatote era uma cidade de sacerdotes, e ele vinha de lá, tinha parentes lá. Então nós já vimos que ele começou a trabalhar lá no 13º ano do rei Josias. Ele acompanhou desde aquela época os acontecimentos e a derrocada final de Israel, de Judá. Ele era de linhagem sacerdotal, ele era de Anatote, e ele tinha lá os seus complexos emocionais, ele se sentia inadequado, ele falou, eu não sirvo para isso, o senhor me chamou, mas chama outro, porque é mais ou menos que nem Moisés, né? Eu sou muito menino, não sei falar e tal. Mas ele acabou aceitando o ofício e por causa disso sofreu muita perseguição. Ele foi preso, foi açoitado, foi jogado na cisterna. Ele era acusado de traição porque ele ficava falando para as pessoas se entregarem à Babilônia. E aí os líderes falavam, tá vendo, esse cara aí é um entregador da pátria, é um traidor, é um entreguista, onde já se viu ficar falando isso e tal. Sofreu muita resistência de falsos profetas que se levantavam falando aquilo que o povo queria ouvir. Enfim, ele era uma pessoa assim diferenciada e os seus dramas, eles vão dando os contornos da mensagem que ele prega. Ele é um dos profetas mais profundos teologicamente. Ele fala coisas que vão ter reflexo em todas as escrituras posteriores. Ele também fala de coisas que ainda não aconteceram, que são coisas que remetem lá lembra daquela cadeia de montanhas, ao futuro ainda não acontecido. Enfim, Jeremias é um profeta muito interessante. Sua mensagem é bastante profunda e você vai ficar, inclusive, emocionado e vai entender por que ele era um sujeito tão sensível como ele parecia ser e talvez você vai se identificar com ele em alguns desses aspectos.